Prosseguindo na síntese do profeta Amós, vamos agora para o item número 1, ameaças contra diversas nações e contra Judá. Estudando Amós capítulo 1, do versículo 1 ao 15, e o capítulo 2, versículo 1 a 16. O versículo 2 diz: O Senhor bramará de Sião e de Jerusalém. O Senhor lista todas as nações inimigas de Israel, inimigas do povo de Deus, até mesmo aquelas que tinham uma ascendência comum, mas que faziam guerra a Israel. Tá bom? Nós vamos ver, no caso, os filhos de Amon, que descendem de Ló. Então Deus faz uma lista. Olha, do norte ele vai citar Síria e os fenícios, né, que são também os sidônios, tá ok? Vão citar os filisteus da região marítima e vão citar Edom e Amon. Todos esses sofrerão juízo de Deus pelo que eles fizeram contra Israel. No capítulo 2, versículo 6, ele diz: Por 3 transgressões de Israel e por 4 não retirarei o castigo. Ou seja, Israel não escapará deste juízo. As nações vizinhas não são as únicas culpadas pelo sofrimento de Israel. Se Israel estava sendo oprimido, era pela maldade dos vizinhos e pelo pecado de Israel. E vamos lembrar também, né, que Amós está profetizando ali no 8º século, no ano 760, mais ou menos, 740. E antes disso, Israel, o reino do norte, fez aliança com a Síria, com os sidônios, principalmente com Acabe, que resultou naquele casamento com Jezabel, tá bom? E essa aliança eles usaram até em alguns momentos contra o reino do sul. Então o reino do norte se fortaleceu politicamente, financeiramente, se tornou mais rico, né? Porém, a corrupção aumentou, porque Jezabel, como resultado dessa aliança, ela acabou influenciando muito o reino do sul, o reino do norte, desculpe. Conhecemos a história de Elias, como teve um embate que ele teve que matar 850 profetas que Jezabel teria trazido, né, lá dos sidônios, 400 de Baal e 450 de Azera. Eram muitos falsos profetas. E também influenciou no sul, porque numa aliança ela acabou entregando a sua filha Atália para se casar com o rei do sul, e acabou após a morte do seu filho, essa Atália tentar exterminar toda a casa de Davi. Então foi uma influência muito ruim. Israel nesse período, infelizmente, está nessa situação degradante. No capítulo 2, versículo 12 diz: E aos profetas ordenastes, dizendo, não profetizeis. Tá bom? Então, o próprio Amós vai ouvir isso do povo de Israel, né, do reino do norte, dizendo, olha, vai profetizar lá no sul, vai profetizar em outro lugar. Eles não queriam profeta em Israel. Israel tentava calar os nazireus e os profetas. Calar os profetas significa impedir Deus de falar nos seus dias. Então, esse início do livro do profeta Amós já nos detalha essa situação trágica do reino do norte.